mais um Cast Doctor para você. E hoje eu trago um assunto que é sobre marketing médico. Isso, com 2 especialistas. O Leonardo Valal, que já participou do Fala Doctor, e a Gabriela Winter, ambos especialistas em marketing, que nos falar sobre essa situação do marketing envolvendo a saúde, do marketing envolvendo o profissional e o que o marketing tem contribuído numa situação maior, numa situação pública maior. Eu acredito que a comunicação ela deva ser bem mais do que nós colocamos hoje em dia, até mesmo porque eu coloco em primeiro lugar a saúde. E o marketing também, ele ajuda a promover a saúde. Então, Gabriela, Leonardo, muito obrigado por estar aqui contribuindo com o Cast Doctor, com o Fala Doctor e também contribuindo com a saúde através do marketing. Sejam bem-vindos. Obrigada, Douglas. É uma honra estar aqui e poder representar, né, um primeiro chamado aí para a gente trazer sobre esse tema do marketing. É realmente muito importante. A gente sabe, assim, como isso transforma o profissional, né, o médico que ingressa, então, nesse mundo do marketing e principalmente a saúde, para as pessoas que recebem essa informação, esse conteúdo todo que o médico tem a passar ou o profissional da área da saúde. Então, muito obrigada. Merece. Obrigado pelo convite, Douglas. A gente fica sempre muito honrado, é muito gratificante poder falar sobre esses temas e espero que a gente possa estar contribuindo o máximo possível, tanto para os médicos que estão assistindo esse podcast, quanto para a população, porque eles também são beneficiados de ter mais informação a respeito da saúde em qualquer meio de comunicação hoje em dia. O que fez te chamar a atenção, o marketing, para que tu esteja hoje falando sobre isso? Bom, Douglas, na verdade, a minha história, ela começou na parte do marketing há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando a gente se mudou para a Bahia, porque além do nosso trabalho no marketing, hoje em dia na agência, que a gente tem uma agência focada só em marketing para médicos, a gente também é professor e palestrante sobre autoconhecimento. E há 3 anos atrás a gente se mudou para a Bahia para ajudar num curso de autoconhecimento que a gente dá aqui em Santa Maria e em algumas outras cidades já também. E aí, vendo essa necessidade desse novo parecer da nossa vida, digamos assim, a gente largou o trabalho que a gente fazia antes. Eu trabalhava com música, tinha um estúdio anteriormente também, e a Gabi tinha uma empresa de culinária. A gente sempre foi empreendedores, né? A gente sempre teve essa veia empreendedora. E imagina, quando a pessoa se muda para outra cidade, se ela não tem uma empresa que ela vai trabalhar lá, ela tem que recomeçar. Outro estado, né? Totalmente diferente tudo. Cultura, exatamente, tudo diferente. Cultura, lá no Nordeste, imagina. Sim, exatamente. Aqui é o churrasco, lá é o cuscuz, lá é a carne de sol, totalmente diferente. E a gente viu a necessidade de montar um novo negócio. E a gente já trabalhava com marketing antes, só que na empresa da Gabi, porque ela tinha uma empresa de culinária anteriormente. E eu ajudava ela nessa parte do marketing. Então a gente teve que se reinventar e lá que a gente fundou a nossa agência. Começamos há 4 anos atrás, atendendo diversos clientes e hoje em dia atendendo só médicos, né? E as dificuldades que você existe, porque fazer o marketing da culinária, quem não gosta de uma comida? Quem não gosta de ver um vídeo bonito, uma foto bonita, né? Culinária é culinária, né? É algo que o ser humano não pode ficar sem o alimento. Agora, na parte médica, qual a dificuldade maior? Começa pelo código de ética, porque existem alguns critérios, e esses critérios é importante que vocês falem, não é, Gabriela? Sim, Douglas, assim, ó, no início, como o Léo comentou, a gente trabalhava com todos os nichos, né? Nós éramos uma agência tradicional, né? Que pega todo tipo de cliente. E aí, quando a gente migrou para o nicho médico, muita coisa mudou. Inclusive, esses dias eu estava conversando sobre isso, porque quando a gente atende todos os nichos, a gente não é especialista, né? Então, a gente conseguia dar um atendimento, um suporte, um serviço de excelência, isso sempre foi um valor pra gente. Só que quando a gente migrou para a parte médica, a gente teve que mergulhar no nicho. E aí é isso. Conhecer realmente as regras, porque não é bem assim, não é qualquer coisa que a gente pode falar em nome de um médico ou em nome de uma clínica, né? Então, entender o regulamento é bem profundo, assim, a gente não pode, por exemplo, trazer aqui todos os pontos porque eles variam, né? Por exemplo, a nova
Resolução, ela fala, pode antes e depois, tá, mas espera, não é bem assim, não é qualquer antes e depois. Então, a gente viu que o nicho médico, ele precisa de muita atenção. Por isso que nós resolvemos, então, migrar e ter totalmente uma experiência. E, bom, agora a gente fechou as portas e está totalmente trabalhando com os médicos, porque a gente sabe que precisa de um cuidado, precisa de uma atenção realmente em todo ponto de contato que esse médico vai ter com o público, para que as pessoas elas recebam uma informação de valor, que nem tu falaste, né? Trazer algo que realmente vai agregar na saúde da sociedade, mas sem colocar em risco a carreira desse médico, porque a gente sabe, né? São o risco muitos é maior, anos né? de estudo, com Exatamente, certeza. o risco é bem maior hoje em dia. Com certeza. Qualquer coisinha que se fale ou que se faz, e que alguém interpreta de uma maneira diferente, o risco pode chegar ao viral, né? Vamos dizer dessa forma. E isso é muito importante, a questão ética e o respeito à profissão. E dentro da saúde, é importante também a parte preventiva, né? Dentro do marketing. Com certeza. Quer responder essa? É que assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, nisso de algo poder acontecer quando esse médico ele toma voz, ele começa a gravar vídeos ou começa a falar na internet, geralmente o médico ele é mais conservador, né? Ele já teve uma carreira, estudou, que nem a gente falou ali, no mínimo 10 anos com a especialização, se dedicou um monte, então ele já sabe, bom, eu não posso fazer qualquer coisa para aparecer e queimar o filme, porque essa não é a opção. Exatamente. É levar mais autoridade, né? É pegar com que esse nome desse médico tenha ainda mais autoridade. Então, olhando esse tipo esses pontos, tendo conhecimento, a gente consegue fazer algo que previna qualquer caso que possa acontecer depois, né? Com certeza. E se for ver hoje, tá bem definido cada médico falando da sua especialidade. Por exemplo, o pediatra, que adota ali uma bonequinha para começar a fazer toda a situação de um atendimento, daí a bonequinha, aí tem a mãe, e aí já começa toda aquela interação, né? Outros com conteúdos, né? Por exemplo, na parte de reumato, falando sobre fibromialgia, sobre espondiloartrite, etc e tal. Então, isso já começa a atrair um determinado nicho. Agora, Leonardo, fala a respeito do nicho. Isso que tu tá falando é bem interessante, Douglas, porque hoje em dia a população, as pessoas estão buscando cada vez mais especialistas. Então, quando o médico ele se posiciona como um especialista, como, por exemplo, um médico que já tem muita experiência em cirurgia refrativa, por exemplo, um oftalmologista. É importante e falar ele disso. mostra bastante isso no Instagram dele, em qualquer rede social, digamos assim. A pessoa ela já se sente um pouco mais segura. E também, hoje em dia, é muita questão de escolher um médico que a pessoa sinta confiança. Então, através da rede social, através de um trabalho de marketing, esse médico ele consegue transmitir confiança para a pessoa, que é o que ela mais busca hoje em dia marcar. Imagina uma cirurgia, como a gente está dando um exemplo aqui, né? A pessoa quer ter confiança que ela vai escolher um bom profissional, que ela acha que esse profissional... Às vezes até o jeito do profissional leva assim na decisão da pessoa, que como tu comentou, a gente não está falando da comida, por exemplo. Porque a comida é simples, eu gosto daquele alimento, eu escolho uma empresa e eu peço um delivery, peço ali para consumir. O médico não, né? Vai muito além, é bem diferente a jornada. Então, quando o médico ele se posiciona, obviamente, tendo o título de especialista, e ele faz uma comunicação intencional para realmente mostrar para o paciente que ele entende, que ele estudou talvez até anos a mais para tirar esse título, com certeza isso pesa na decisão do paciente, né? Com certeza. Gabriela, tem uma situação que e isso é realidade, né? Que tu falaste agora, Leonardo. Médicos que têm uma experiência fantástica, né? Que dão aula e tudo, e tem uma parte técnica excelente, mas não sabe se comunicar perante as redes sociais, né? E com isso a pessoa ela não conecta. Então tem que ter um meio, tem que ter vamos dizer assim, para chamar o público, eu digo, pessoa se conecta a pessoa, médico se conecta a médico. Se o médico começar a falar muito uma parte técnica, quem se conecta é o médico. Agora, se ele começar a falar da vida, daqui a pouquinho coloca uma situação dele mesmo, ou coloca assim uma parte de família ou de cachorro,
as pessoas se conectam pela situação dele, né? Vai se criando aquelas empatias e muito mais. Fala um pouco disso. A gente não pode esquecer hoje, e falando, deixando bem claro para quem nos assiste também, né? A gente não pode esquecer que é uma rede social. E ela foi feita para que a gente socialize, né? Não é para ter panfletos, seja qual for o nicho. Então, o médico também não é para dizer agenda aberta, não é esse o intuito. É agregar valor. E quando a gente socializa, é isso. Por exemplo, aqui a gente está socializando, conversando, agregando o que cada um tem no momento. Então, por exemplo, quando esse médico ele opta, então, por utilizar o digital, uma rede social, para agregar valor na vida das pessoas, existem, digamos assim, caminhos que ele pode seguir, né? A gente trabalha sempre com 4 principais pilares, né? Os 3 que norteiam com a estratégia junto. Então, a estratégia é o que a gente chama... No marketing se fala muito de estratégia, mas a estratégia, na verdade, é ser intencional, que o Léo falou. Desse médico, bom, se ele vai ter ajuda de uma equipe de marketing, ou se ele vai fazer um estudo para saber se comunicar, mas tem que ser bem pensado. Né? A estratégia é isso, não é eu chegar, abrir a câmera, nem sei o que eu quero falar, vou abrir a câmera e vou começar ali a ser prolixo, ou a não saber o que eu quero comunicar, ou às vezes eu falo com alguém que não é o meu público-alvo, que é uma dificuldade da maioria dos profissionais, porque não se estuda quem é o nosso público-alvo na faculdade de medicina, não é por aí. E não deve. Sim, porque... A medicina tem que ensinar medicina, né? Já tem senão o que vai sobrar para os demais? Para os outros profissionais? Não, medicina é medicina e ponto. Claro, Douglas, isso é um ponto interessante, né? Mas, por exemplo, eu acredito, são opiniões, né? Eu acredito que dentro da medicina poderia ter pelo menos uma disciplina que encaminhasse esse médico para esse mercado. E não só na medicina, em todos. Porque... o celular, a internet, as redes sociais é uma realidade e isso não vai mudar. Ao meu ver, e eu acho que é o ver de todo mundo, né? Sim. A gente está aqui se comunicando através do digital. Isso. Então, de todo mundo saber, pelo menos o básico. Porque aí a pessoa não vai se sentir perdida e não vai ficar para trás, né? Às vezes o médico, qualquer profissional, fica para trás por não saber usar o digital a seu favor. O que eu vejo hoje, né? Os médicos atuais, esses mais novos, que já estão entrando já estão entrando até antes, até mesmo dentro da medicina, já estão começando a colocar situações. Então, são as novas gerações que já estão conectadas com o celular, já estão conectados com a internet, já estão conectados, já estão modulados a isso. Então, eles por si próprios, independente se a medicina vai ou não dar uma cadeira, eles já estão atualizados, já sabem, olha, se eu não entrar aqui, logo que eu sair, ou antes um pouco, eu começar a criar uma situação para que as pessoas enxerguem que logo eu vou ser médico ou médica, né? Eu tenho que fazer. Isso vocês enxergam, vocês, né, dentro da profissão de vocês veem a diferença do médico de 30 anos, do médico de 20 anos, do médico de 10 anos e o médico recém-formado esse ano que já está voando dentro das redes sociais e que por muitas vezes dentro do curso da medicina já fizeram uns 10, 15 cursos aí digitais, né, para ajudar. E isso é fantástico. Eu acho fantástico, porque isso é evolução, né? Com certeza. É muito interessante a gente ver como que às vezes é a mente fechada que atrapalha a pessoa de muitas vezes decolar, ter mais sucesso, alcançar patamares que ela almeja. Exato. Porque um médico, por exemplo, que está se formando agora, digamos assim, ele está com a mente mais aberta para a realidade atual, para o cenário atual que a gente está vivendo. Às vezes um médico que ele já tem muito mais experiência, ele já está com a mente fechada porque ele tinha esses conceitos anteriores. Que era, por exemplo, o médico que faz marketing, ele é picareta. Ou, por exemplo, ele não tem habilidade, daí ele tem que fazer o marketing para conseguir mais pacientes, para mostrar que ele é bom. Isso. E hoje em dia não é mais assim, né? Isso. Hoje em dia o médico ele não está fazendo marketing, ele está ficando para trás. Isso. Tanto que tem até médicos mais novos que conseguiram se ligar para essa realidade e os médicos mais antigos se perguntando, mas como é que esse fulano está fazendo tanto sucesso? Como é que as pessoas estão procurando ele? É justamente por essa questão, né? Porque ele não faz a parte dele. Agora vamos usar esse termo picareta, tá? Picareta. O brasileiro gosta de chamar todo mundo de picareta. Isso é fato. Agora, essa situação trazendo para o lado da saúde, é isso mesmo.
Quem não faz, o outro faz. Se nós temos uma ideia agora e se nós não colocarmos ela em prática, amanhã alguém está colocando. Então, isso para quem está escutando, e quem está vendo, isso é muito importante. Até os mais antigos. Os mais antigos até mesmo não precisam mais de paciente. Já tem sua carteira. Mas é importante que ele faça a sua parte como comunicador. Eu não quero paciente mais, eu não consigo mais atender, eu não estou dando atenção para minha família, eu não estou dando atenção para mim. Né? Mas, médico, tu tem um propósito, que não é só de cura, de transmitir prevenção. Então faz a tua parte dentro das redes sociais. Vai lá e fala, comunica. O que tu é especialista, e com certeza tu vai falar assim de uma nobreza e de uma maestria muito mais do que esse que está se formando agora. Que está arriscando ali, por vezes está arriscando, porque ele tem que entrar no mercado. E o mercado, não te preocupa, ele vai selecionar o picareta do que é bom. As pessoas vão selecionar aquele que é picareta e aquele que é bom, não é? E vocês têm, né, tem prática nisso. Então, vamos falar a respeito disso, que é importante. Vamos, porque assim, Douglas, esse ponto é muito importante. Eu nem falo assim, só comparando, por exemplo, médicos jovens com médicos com uma carreira longa, mas a própria internet, né? A desinformação na internet. Hoje, a pessoa, ela encontra de tudo. Se ela tá com uma dor de cabeça, é aquela história, né? Procura no Google, acha que daqui a 2 dias ela já vai estar ali em coma, já não vai mais aguentar, porque ela tem uma doença, né? Por quê? Porque a internet, ela traz muita informação. E a gente não sabe o que é real ou não. Tem uma faculdade ali, segundo o Elon Musk, tem uma faculdade ali, para quem quiser aprender. Só não vai receber diploma. Só que aí o que acontece? Tem muitos profissionais, às vezes pessoas que não são formadas em nada da área da saúde e que usam das redes sociais para propagar saúde. Às vezes tem informações relevantes, legais, seguras, mas muitas vezes não. E aí o que acontece? O médico que não se posiciona, que não comunica, isso que tu falou, não comunica a sua trajetória, seu conhecimento, aquilo que é embasado pela ciência, é omisso. E tá difícil falar isso, né? Deixa espaço para que pessoas, às vezes, mal intencionadas, oportunistas, que não têm o que perder, porque não fizeram uma faculdade de 6 anos de medicina, mas tá os anos de especialização. Não tem uma imagem, uma reputação real para zelar. E aí falam qualquer coisa, por quê? Porque ganha muito mais audiência, tem muito mais engajamento, do que, às vezes, um profissional que tá ali inseguro, porque a gente entende que não é fácil gravar vídeos, que não é fácil se posicionar, não é fácil colocar sua opinião, mas isso é um serviço de saúde para a população e é muito rico, porque às vezes o médico ele tá 1 a 1 ali, né? Ele e o paciente, e ele tá falando uma coisa para o paciente. E ele já, poxa, isso é maravilhoso, mas isso que ele tá falando para um paciente, se ele liga a câmera, ele pode falar para 20, para 30, para 1.000, para 30 mil. Né? É incrível. E se patrocinar, vai mais ainda. É incrível. Né? Então, é aí que está o lado, o que eu vejo o lado melhor. E que bom que vocês estão aqui para nós falarmos sobre isso, para alavancar esse médico que tem conhecimento e que não pode ficar dentro da sua caverna, né? Que ele tem assim a biblioteca na cabeça dele, que ele faça essa parte. Se ele tem ainda mais 10 anos, se ele pensa assim, pô, já estou com 70 anos de medicina, tchê, tu tem ainda mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que tu puder, vai e fala. Ninguém vai rir de ti, bem pelo contrário, vão te respeitar, né? Porque é importante as pessoas saberem, e saberem de quem sabe. Senão, bem como tu disse, a oportunidade acontece e às vezes não é a que a gente aceita, né? Às vezes a gente fica muito focado no que os outros vão falar da gente, ou daí pensar. Isso trava muito, né? Ou pensar. Exato. E aí a gente deixa de progredir muito por essa questão. E até tem um ponto que tu tocou muito interessante, Douglas, dos médicos que já têm mais experiência, já tem uma cartela de pacientes, uma carteira, como tu comentou. A gente trabalha uma questão que é o seguinte, é transferir a autoridade do offline deles para o online. Que não é tão simples fazer isso. Não é simplesmente esse médico criar um perfil no Instagram que seja botar lá as especializações, fiz faculdade há não sei tantos anos, tenho tais títulos, que a coisa vai acontecer. O trabalho é muito mais profundo. Só que às vezes ele fica travado porque ele não sabe como que ele inicia, e se ele não vai ser mal visto.
Entretanto, se ele ficar nesse ponto, ele nunca vai conseguir mudar a sua realidade, porque ele vai ter o mesmo resultado. Exato. Então, com um trabalho bem feito de marketing, um marketing feito de forma ética, como a gente está comentando aqui, Com certeza. esse profissional ele consegue alavancar ainda mais a sua carreira, e quando vê, ele tinha o sonho de palestrar em algum lugar, ele consegue palestrar porque ele está sendo visto, ele consegue vir num podcast desses, por exemplo, porque ele está sendo visto como profissional que ele tem muito a contribuir ainda, e eu acho que isso é até mais gratificante para a carreira dele do que ele ficar naquele ponto estagnado, digamos assim. Muito, né? não só pela carreira, como pela pessoa dele também. Né? É uma motivação, na verdade. Né? E o que a gente vê é que esse profissional, principalmente o médico, a gente fala muito do médico, mas a gente sabe que aí também tem outros profissionais da área da saúde que também, né, tem uma bagagem de estudo, de experiência muito grande e, poxa, merece esse reconhecimento. Porque tem muito conhecimento para agregar. Exato. E no digital a gente chama muito o conteúdo, né? Então, é uma pessoa que tá cheia de conteúdo. Se tu abrir ela, tu vai encontrar muito conteúdo. Muito só que conteúdo, a né? pessoa, às vezes, por uma vergonha Sim. ou por um receio dos próprios colegas, porque Sim. às vezes tem preconceito ainda, fica fechada. Em vez de abrir isso e realmente poder agregar mais ainda na vida das pessoas e receber um reconhecimento que merece. Exato. E outra, existem hoje as consultas online que já estão liberadas, né, pelo Exato. conselho. Então tem que lembrar disso. Imagina esse médico, tá, que já tem sua carteira lotada, né, mas imagina ele atendendo em casa, né, tá ali, vai dar toma um banho de piscina, assa seu churrasquinho. Agora, família, eu tenho 1 hora aqui que eu vou dar a minha consulta, tá? A família vai ficar feliz. Ah, pai, beleza, joia, vai lá na tua consulta, volta aqui junto com a família. Então eles têm que ver esse outro lado, que a internet e o online está trazendo qualidade de vida para esse profissional. E eu vou deixar aqui, né, uma dica e até mesmo um instalar. Philip Kotler, que é o pai, né, do marketing, do tradicional para o digital, ele mesmo confirma que quem não tiver no digital não está mais. Não está mais. Ou esteja no digital ou não vai estar mais. Porque daqui a um tempo, esses que tem muito paciente, esse se vai, um dia vai se aposentar, ele vai parar e vai deixar para alguém ou não. E à medida que vai terminando esse tipo de perfil de médico, o digital vai só tomando mais conta. É ou não é? E o digital, ele tem um poder muito grande, por exemplo, desse médico que tu trouxe, né? Um médico que tem uma carreira muito longa, já tem muitos anos de especialidade, tem um consultório cheio, agenda lotada, né? A gente nunca vende agenda lotada porque a gente sabe que é difícil a pessoa querer lotar a agenda, né? Quem quer lotar a agenda e não ter tempo pra nada, assim, E a qualidade. né? A pessoa, ela quer ter qualidade de vida. E o meu médico. Exato. Como um paciente assim, cadê meu médico que me atende em 5, 10, 15 minutos? Exato. E cadê os outros 15 que é só pra mim? Cadê o meu médico? E aí a internet, o digital, ele potencializa, por exemplo, que viabiliza, na verdade, né? Viabiliza isso, porque a gente pensa assim, tá, essa pessoa que tá com o consultório lotado, o digital trazendo mais autoridade, agregando valor à imagem dela como profissional, pode aumentar o ticket dessa consulta, por exemplo. Pode aumentar o ticket do procedimento, Sim. porque quanto mais a gente agrega valor, quanto mais a gente mostra que a pessoa ela é preciosa pelo conteúdo que ela tem, pelo tratamento que ela oferece, pelo suporte que ela oferece para o paciente, Exato. mais as pessoas vão querer, e aí esse médico, ele consequentemente é mais valorizado e tem um retorno financeiro ainda maior. Então não estagna, né? O digital, ele veio também de uns anos para cá para mostrar que é exponencial o crescimento, nada vai ficar como tá, tudo tá crescendo muito. E não vai parar. E não vai regredir. Ele só vai aumentar. Eu não vou citar a profissão, mas tem profissionais da área da saúde que não tem consultório físico. É virtual. Essa pessoa, ela dá consulta em qualquer parte do mundo. E as consultas dessa pessoa não são baratas. Só para deixar outra, deixa também. A gente até passou por um caso bem perto agora, Douglas, que na verdade eu até compartilhar contigo, que eu acho interessante compartilhar com o pessoal aqui também. Isso é importante.
eu estava ajudando a minha mãe a marcar uma consulta com um pneumologista. Ela já tinha um aqui da cidade, mas ela resolveu consultar outro especialista. E eu falei, mãe, vamos ver alguém fora daqui da cidade, vamos procurar, ver se tem algum profissional que seja interessante. E aí eu comecei a procurar. Como eu tenho experiência nisso, eu sei onde achar, eu sei como avaliar ali para escolher um profissional bom. E eu comecei a procurar, comecei a vasculhar no Google, no Instagram, no YouTube, em vários lugares. No final das contas, eu achei um médico muito bom, que ele é de Campinas, que cobra, o preço dele não é, ele está acima do preço do mercado, né, que um pneumologista cobra. Sim. Porém, o que fez eu tomar a decisão de escolher esse médico para minha mãe? Primeiro, eu vi que ele era especialista numa área que ela estava procurando, que era o tabagismo. Então, eu vi que ele tinha muita bagagem, muita experiência nisso, e ele sabia mostrar isso do jeito certo. No site dele, tinha mais de 300 avaliações no Google Meu Negócio e 900 avaliações no Dr. Ali. Imagina! E todas 5 estrelas. Daí também que tu desconfia, será que é verdade, será que não é? E eu comecei a ler essas avaliações, e lá dizia assim... Não, o Dr. Marcelo, que é o nome dele, Dr. Marcelo, ele tem muita empatia com os pacientes, ele é uma pessoa assim, que me ouve o que eu estou falando, ele tem empatia com o que eu estou passando, ele realmente, ele mostra que ele quer ajudar, né? E tu vê como que a pessoa valoriza isso aí, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas já estão saturadas de, muitas vezes, marcar uma consulta, ser atendido em 10 minutos, como tu falou, receber uma receita e agora vai embora e o próximo. Né, esse profissional, ele realmente foi o oposto disso. A consulta que a gente fez com ele, telemedicina, fez lá na sala da casa da minha mãe, projetei na TV lá, o momento da consulta foi bem legal. Foi online e ela falou assim, nossa, nunca tive uma consulta tão boa, nem não importa se foi na internet, se foi virtual. Imagina, ela tá na casa dela, tá no lugar que ela gostaria, e ela tá com o médico que ela gostaria. Atencioso. Exato. Exato. Quer melhor que isso? O digital, ele elimina barreiras, não é que ele cria, né? Às vezes a gente pensa que é limitado, mas não é. Exato. Nós mesmos, a gente atende marketing em todos os lugares do país, porque a gente não precisa estar presencialmente ali com esse cliente. E o médico é a mesma coisa. Lógico que a gente entende, né? Que a medicina, isso do olho no olho, de estar ali próximo do paciente, isso é... Às vezes tem especialidades, né? Que realmente essa presença, ela é imprescindível. Mas se pode abrir essas portas... Uau, sabe? Dá um boom muito grande na carreira também. Uma consulta que não precisa aquele exame clínico, e sim apenas na anamnese conversando. Sim. Né? Fibromialgia, por exemplo, é conversa. É conversa. Não tem exame radiográfico, não tem exame de sangue que vai dizer assim, tu tem fibromialgia. Não, é da experiência do médico e tudo aquilo que o paciente vai relatar, e nisso, olha, tá aí, pronto. Né? Então, outra situação de abrir o olho. Abre o olho, né? E quantos filhos que estão trabalhando fora do país, Estados Unidos, Europa, ganhando dinheiro lá, e, por exemplo, tratando da saúde dos pais, e que ficam diretamente ligados às redes sociais, procurando aquele profissional, aquele médico. Ô mãe, já marquei a consulta com esse médico e a senhora vai lá agora, em Santa Maria. Acontece, não acontece? Com certeza, porque é isso, não tem mais barreiras geográficas. E aí, se a gente aprende a surfar nessa onda, a gente potencializa, aumenta muito mais o alcance, tanto da informação que está sendo compartilhada ali, né? Dessa educação sobre saúde, sobre a especialidade, sobre como a pessoa ela pode, às vezes, transformar a vida com uma informação que ela recebe de um médico que, sei lá, mora lá nos Estados Unidos. E aí a pessoa consumiu o conteúdo, ela faz uma transformação na vida dela, é incrível, não tem mais isso, né? De não poder fazer algo pela parte física, e aí a gente vê como que realmente quem não entra nessa onda, quem não aproveita o digital, perde por muitos sentidos, tanto para a sua carreira, o seu retorno financeiro, o seu reconhecimento como autoridade e pela difusão do seu conhecimento, né? Exato. Por transmitir aquilo tudo que construiu por muitos anos e poder ajudar mais vidas. É verdade. Tem uma médica que fez uma entrevista agora no Fala Doctor, não posso falar o nome dela, senão vou estar entregando. Ela trabalhava de médica telemedicina em São Paulo, tá? E por um tempo bom, e agora ela foi fazer uma residência nos Estados Unidos voltado para essa área. Viu que bacana? Então quer dizer que aí que entra, né, o pós, né, as pós-graduações, a residência ou não, mas especialidades que estão entrando já a telemedicina. Claro.
vão formando esse profissional para que ele consiga atuar melhor, porque realmente é diferente, né? Tudo que a gente faz digital é diferente do presencial, mas Sim. não é impossível e pelo contrário, né? Ele vai aprofunda. adiantar muitas situações para aquele que precisa fazer o exame clínico, aquele que precisa do laboratório e da radiologia, e que também precisa para ir para uma cirurgia, por exemplo, né? Em qualquer caso. Então ele adianta com o conhecimento dele. E sabe que, Douglas, a gente vê o quê? Que com o digital, assim, com essa questão de que a internet, ela aproxima, mas ela também afasta muitas vezes, a gente percebe. As pessoas, elas estão sedentas por se conectar. Então, por exemplo, as redes sociais, elas são de conexão, é uma rede social, né? Aí, o que ela propõe? Que a gente encontre ali pessoas que a gente se afiniza. Então, por isso que o médico que traz o seu conhecimento do seu jeito. Não é para criar um personagem, não é para imitar ninguém, é para fazer do seu jeito, ele conecta. E aí, esse paciente que às vezes fica, poxa, receoso de fazer uma teleconsulta, ou receoso de ir no médico presencial, ele vai ver, olha, esse médico, eu gostei dele. Eu acho que ele, como pessoa, é uma pessoa legal. Ele me passa autoridade, ele me passa conhecimento no nicho dele. Vou marcar uma consulta online, uma teleconsulta, porque eu me conecto com a pessoa. Então, hoje a gente vê que, por mais que o digital ele tá muito crescendo, ele também afasta as pessoas, mas ele conecta no sentido da gente ver, eu me identifico contigo, então eu vou querer me consultar contigo, mesmo que seja mais distante. Às vezes é uma consulta mais elevada, um valor mais elevado. Não tem no plano, né? Tem que ser particular. Exatamente. Mas vai ali e opta por tomar essa decisão porque se conectou. Então, a gente sempre fala que o marketing, ele é conexão. Então, ele conecta os 4 cantos do planeta. Exato. Né? E essa ligação, ela não começa hoje. Há muito tempo, como tu falaste, né, da tua mãe, que ela queria uma segunda opinião, a pessoa ela começa a ver, a acompanhar. Vai acompanhando alguns tipos de profissionais dentro dessa área e ela vai. Daqui a pouquinho ela entra ali naqueles programas de satisfação que tem, né, do Google e assim por diante. E agora sim, estou bem confiante, vou marcar. Porque a pessoa está entregando muitas vezes a vida dela ali para aquele profissional, né? E ela quer sentir uma segurança, ela quer sentir responsabilidade. Né? Exatamente. Só que é interessante que o médico, ele tem que saber se posicionar para passar essa segurança para o paciente. E muitos médicos não sabem fazer isso da maneira certa, mesmo que no offline ele é o melhor, digamos assim, na especialidade dele. Só que a gente entende também que realmente é difícil pegar uma câmera, gravar um vídeo, fazer uma live, enfim. Só que com um suporte adequado, esse profissional ele consegue fazer isso e consegue ter tempo ainda para fazer as outras coisas. Porque muitos médicos falam, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, que eu não sei fazer. Mas isso não é uma limitação que deve travar a pessoa, né? Porque tem muitos profissionais que ajudam esse médico a fazer isso e ter o resultado esperado que eles podem ter no digital, né? E aí fica realmente sem barreiras. Eu sempre brinco que o nome do médico tem que ser maior que o nome do plano de saúde. Porque o brasileiro, ele gosta de ter um médico para falar assim, não, esse é o meu médico. Eu gosto dessa pessoa aqui, eu vou indicar sempre o meu médico para as outras pessoas. E os brasileiros, eles querem achar, então, o meu médico para seguir naquele profissional e ir indicando ele também, né? Exatamente. E a palavra tempo, né? Nada como citar Christian Barbosa dentro, né, da Organização do Tempo, para quem ainda não conhece, né? Eu digo assim, tem tempo para tudo, até mesmo para começar a aprender a falar em frente de um celular, né? E outra, né? Vocês mesmos são prova disso, são especializados em ajustar os mecanismos de aceitação dessa pessoa. Vamos falar bem dessa forma. Olha, assim como tu fala presencial comigo, tu vai falar presencial comigo através de um celular. Isso faz parte da tua rotina, né? Aprenda isso e traz todas as vantagens que vêm. E tem muita vantagem, né, relacionada a isso. É só uma questão de transição. Né? Transição. Assim como a construção de uma carreira médica, né? A partir do momento que o médico se forma, que o médico faça a especialização, que ele abre o seu consultório,
É um processo longo, é árduo, demanda muita dedicação, muito trabalho. Não é do dia pra noite que vai ser criado um perfil no Instagram e todos aqueles pacientes ou todas as pessoas que conhecem esse médico vão super seguir, vão interagir, vão adorar e vai crescer. Não é assim. Também é uma construção, né? Por mais que o digital ele seja tudo muito rápido, ele é uma construção. E a gente tem que entender isso e demanda dedicação. Exato. Então, também não é só, por exemplo, quando a gente trabalha com o médico, a gente nunca fala que ele delega pra gente o marketing. A gente fala que é em 4 mãos. Não porque é nós 2 juntos e a equipe. Não, porque é nós e ele. Ele tá sempre presente. Porque tem que ter a cara dele, porque senão vai ficar falso. E essa nunca é a ideia. Né? Tem que ser muito verdadeiro, tem que transparecer tudo aquilo que esse médico tem dentro dele. E tem que mostrar isso, Me lembrei de um fato. A própria pandemia, com a vinda da EAD, os professores de medicina, sejam da universidade, do particular ou público, eles tiveram que fazer uma transição do offline para o online. Eles começaram a dar o quê? Dar aula online. E tem uns que nunca tiveram, né, a experiência. Mas acredito que dentro da instituição houve um pessoal, né, para preparar, e hoje o que está acontecendo? Continuam determinadas aulas EAD, né, aquelas que podem. Então não tem desculpa. Hoje em dia tem que ser cada vez mais natural essa parte, né? Tanto que hoje em dia o marketing que funciona nos tempos atuais é o marketing que não parece marketing. Isso. Então, simplesmente do médico, ele começar a observar, por exemplo, quais que são as principais dúvidas que os pacientes me fazem no consultório, no dia a dia. Sim. Só ele já tem várias ideias do que falar na internet, na rede social. É só questão dele pegar e se acostumar para saber o jeito certo de falar na frente da câmera. Isso. E isso é uma construção, é igual na academia, né? Primeiro a gente começa com 2 quilos e vai avançando, até que aquilo ali já faz parte da vida da pessoa. Exato. A rede social vira como se fosse uma extensão do consultório, da clínica, né? É algo que já faz parte da vida daquele médico. Do cotidiano dele, né? Teve um médico que veio logo no início do Fala Doctor, que eu convidei de jeito nenhum. Eu não me adapto e não falo na frente de TV ou qualquer coisa. Digo, olha, doutor, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos tomar como um desafio. Tu vai ver que vai ser super tranquilo e comigo tu vai te sentir seguro. Botei a risco ao meu lado, né? Botei a risco ao meu lado. Sim. E ele deu a entrevista fantástica. Ele aceitou, sabe? Ele aceitou daquele modo, tipo assim, tia, tu tá numa bolha aqui, ó, que não importa que do outro lado da TV, milhões de pessoas não estão te assistindo. Claro que eu não falei isso. E senão, fugia. Mas é o preparo. E ele deu uma entrevista fantástica. Muito construtivo. Então, tem como. Sabe que o medo de falar frente ao público, né, tem estudos que falam, acho que você já deve ter visto, que é maior que o medo da morte. Sim. Porque é uma coisa que trava, vem muitas coisas, vem muitos complexos, muitos medos, muita vergonha. O que vão falar de mim? Será que eu vou ser bom o suficiente? E sempre é um desafio, sempre dá um frio na barriga. O branco, meu Deus, vai que dá um branco. Mas aí é o quê? A partir da prática... Isso. Cada vez vai se tornando mais natural e a pessoa consegue transparecer quem ela é frente àquela câmera. E né? vai se adaptando ao meio. Nós somos adaptados ao meio. O ser humano é. E o médico, então? O médico é em qualquer coisa, imagina, faz coisa muito pior. Exatamente. Imagina lidar ali com... Está entre a vida e a morte. Né? O que é isso relacionado, né? Então, não dá para perder essas pessoas que sabem muito. É isso que a gente pensa. A gente sempre fala que o mundo precisa de médicos extraordinários. A gente sempre bate nessa tecla. E não que eles não existam, porque eles existem. Só que muitas vezes eles estão ainda, querendo ou não, limitados ao consultório. E a gente entende, a gente sempre entende. Porque não é fácil, é difícil. Não é. Mas a partir do momento que se toma essa decisão e se dedica, e se entende, tem um apoio, às vezes, de uma equipe, ou estuda e vê que é possível, isso se torna mais natural e aí o negócio ele anda muito mais, tanto para o médico quanto para as pessoas que vão ter a graça de receber todo esse conhecimento que ele vai colocar. Né? Sem dúvida. E os comentários ali vão ser muito positivos e até mesmo de estímulos. O médico que está começando agora a fazer um trabalho de rede social, ele não pode ficar focado em engajamento, em curtida, em salvamentos e comentários. Ele tem que focar na constância.
É dividir aquele conhecimento que ele tem, mostrar quem ele é e pouco a pouco as pessoas vão se aproximando. A questão é que a gente quer que um resultado seja rápido do dia para a noite e isso não acontece e pode levar à frustração. Então o médico que ele realmente quer ter resultado na rede social, ele precisa produzir conteúdo porque o Instagram é uma extensão do consultório dele, então aquilo ali vai fazer parte da vida dele. Ele tem que levar aquilo ali no dia a dia. E pouco a pouco os resultados eles vão aparecendo, as pessoas vão vendo o que ele está fazendo, vão vendo como que ele está se posicionando, vão simpatizando com o jeito dele, que até isso conta. E se esse médico não faz isso, ele acaba se frustrando e até acredita também que o marketing não funciona, que não dá certo. É por isso que muitos profissionais contratam uma agência, por exemplo, e se frustram. Porque às vezes a agência vai lá e faz uma postagem de banco de imagens que não aparece nem o profissional e isso não conecta, isso não funciona. Então, mesmo que o médico ele contrate uma agência para fazer o seu marketing, ele tem que ser o principal astro, ele tem que ser o protagonista desse marketing para que isso dê resultado e ele alcance o que ele busca alcançar na rede social. Léo, e não é só do médico aparecer, detalhe a sua cara, né? Mas é dele colocar a sua opinião, dele mostrar quem ele é, né? Porque às vezes fica um receio, não, tem que ser assim, porque é aí que ele se diferencia, que é um dos principais pontos do marketing hoje, se diferenciar, mostrar por que o paciente vai escolher ele e não os outros milhares. Em duas situações, né, Gabi? O diferencial como pessoa e o diferencial como profissional, né? Exato. Como eu falei, né? A pessoa que está vendo, ela se liga nos dois, né? Às vezes ela vê que ele é muito técnico, mas não se encaixou, né? Naquela situação, né? De empatia. Então, é muito importante também trazer isso, mas de modo verdadeiro, né? Aquela pessoa, ela tem que falar ali como sendo ela mesma. E para isso, ela tem que fazer. Não adianta. Às vezes vai dar alguma coisa errada, vai, mas tem que fazer. O negócio é estar lá. E agora, finalizando, né, o nosso Cat Doctor. Mas voltaremos, né? Foi rápido, passou rápido. Gabi, o que tem a falar agora nesses últimos minutos nossos aí, tu e o Léo, né, sobre o marketing médico? Bom, seguindo a tônica que a gente está falando aqui, né, sobre isso desse médico, ele se aventurar, ou se ele já está no digital, se aperfeiçoar. Eu acredito que o marketing, ele, como eu já falei várias vezes aqui, ele viabiliza conquistas desse médico enquanto profissional, enquanto pessoa, na sua carreira. Ele traz muitas possibilidades, ele elimina todas as barreiras. Então, por isso que a gente trabalha com isso e acredita muito nisso, assim, fielmente, né? Que a internet e o digital é a realidade e é o futuro. E nós abraçamos os médicos, então, na nossa agência, né, no nosso trabalho, porque a gente acredita muito nisso, sabe o quanto a saúde como um todo é importante, então encorajo muito para que mais médicos façam parte disso, os médicos que já trabalham com isso não desanimem, porque às vezes demora realmente para dar resultado, mas percebam o quanto vocês estão impactando vidas, às vezes não só no consultório, mas de pessoas que viram um vídeo, uma live e aprenderam algo e transformaram a sua vida, porque isso é possível. Isso. Então é uma conquista tanto para o profissional que está se destacando, recebendo reconhecimento, quanto para as pessoas que estão recebendo. E a gente precisa de informações verídicas, embasadas, que muitas vezes é só um médico mesmo formado com toda a sua bagagem que pode adicionar dentro do mundo digital. Isso mesmo. Eu sempre costumo dizer e sempre fico repetindo isso, que o nosso objetivo com esse trabalho de marketing médico é encurtar a distância que separa bons médicos das vidas que eles podem salvar e transformar. E tudo começa com esse trabalho da comunicação, porque se não tem a comunicação, o paciente não consegue achar esse profissional. Se o paciente não acha esse profissional, o médico ele não consegue ser reconhecido, ele não consegue alcançar mais pessoas e impactar mais pessoas. Então é tudo questão da mentalidade. É o médico conseguir perceber a realidade que a gente está vivendo hoje e começar a investir em si mesmo, na sua clínica, na sua carreira, e aí sim ele vai conseguir alcançar esses objetivos que ele almeja. Ele vai perceber que ele não tem que sacrificar o tempo com a família, muitas vezes fazendo milhares de plantões para conseguir um pouco mais de dinheiro, conseguir um pouco mais dessa parte financeira mesmo, e ele consegue alavancar de uma forma muito mais saudável a carreira dele, a clínica dele, o que ele queira fazer naquele momento. Simplesmente se expondo um pouco mais, compartilhando essa visão, compartilhando a sua opinião e combatendo também principalmente a desinformação,
que isso todos os profissionais têm que fazer. Só basta, na verdade, um passo. É esse médico querer. Se ele quer, ele vai conseguir alcançar, independente de que estágio da carreira dele, da vida dele ele esteja. Exatamente. Léo, e só o último comentário. Isso tudo sem dancinhas, sem ficar precisando pagar mico na frente da câmera, Exato, porque tá isso chamando daí atenção. piora a credibilidade. A gente Piora, quer sim, sem adicionar dúvida. mais reputação Exato, nesse nome, não piorar. Isso. Então a gente faz tudo com muita seriedade, porque Claro. a gente entende que é assim, né? É adicionando realmente verdade, conhecimento e educação Exato. no digital. Isso aí. E outra, eu embaso, coloquei